No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa planilha que está na sua tela, que é a planilha de preços do Excel Genial. É a nossa planilha de precificação para você conseguir chegar com segurança no preço de venda dos seus produtos, sejam eles de revenda ou formado por diversos outros itens. Caso você tenha interesse nesse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é de uso extremamente simples. Se você quiser montar o preço de venda a partir de um item de revenda, você vem nessa aba de preço de venda com custo conhecido, insere qual que é o custo que você pagou no produto, qual que é a margem de lucro que você quer e você chega no seu preço de venda. Caso o seu produto seja montado a partir de diversos outros itens, como é o caso, por exemplo, de um bolo, de uma torta, de um sorvete ou de algo do tipo, você vai montar esse produto aqui no preço de venda com custo desconhecido, inserindo qual que é o item que vai no seu produto e a quantidade desse item no seu produto, e aí você insere a mesma coisa, margem de lucro desejada, e chega no seu preço de venda. Independentemente de como você for fazer, essa nossa planilha de preços vai te trazer o preço de venda de uma forma segura e prática, sem você ter que saber muito Excel e sem ter que saber muito matemática. Só que para conseguir chegar nesse nível, você tem que cadastrar algumas outras informações, e não é difícil fazer esse cadastro. Eu vou te explicar agora bem rapidinho, de forma bem simples para você entender. Quando você vai chegar no preço de venda de alguma coisa, por exemplo, você comprou uma caneta e você vai vender essa caneta. Você não pode pensar apenas quanto você pagou e colocar um percentual em cima. Esse percentual não existe, não é algo fixo. Quem te vender isso está vendendo errado. Você precisa olhar o seu negócio como um todo, entender o impacto dos custos fixos e variáveis e aí sim, de forma precisa, utilizando essa planilha, chegar no seu preço de venda. Só que o que são custos fixos e o que são custos variáveis? São aqueles custos que não são diretamente entregues ao seu cliente, ou seja, se o cliente está comprando uma caneta, ele vai levar uma caneta. Só que você tem toda uma estrutura de custos fixos e custos variáveis por trás, que precisam estar no seu preço de venda. Começando pelos custos fixos, você vai cadastrá-los aqui nessa aba. Custos fixos. O que são custos fixos? São aqueles que não variam o valor ao longo do mês, independentemente se você vender 1 ou 1000 unidades de qualquer coisa que você venda. Então, se você vender, por exemplo, bolo, se você vender um bolo ou vender 100 mil bolos, o valor que você vai pagar no aluguel da sua loja é o mesmo. O valor da energia provavelmente é o mesmo. Não vamos entrar aqui no preciosismo de tentar achar alguma linearidade entre... Não, vamos considerar que você tem um custo fixo. Então, todos esses custos que não alteram conforme o valor da venda, você vai inserir aqui o nome do custo e o valor mensal deles. Tão simples quanto isso. Além disso, você tem que inserir o seu faturamento mensal, ou seja, quanto que você vende por mês? Qual que é o seu faturamento que você tem no mês? Porque com essas duas informações, total de custos fixos e valor do seu faturamento mensal, nós conseguimos calcular um percentual. Nesse caso do exemplo aqui, é de 9,1%. Esse percentual nós vamos repassar de alguma forma lá no seu preço de venda para que você blinde a sua margem e o seu lucro desses custos fixos. Uma vez inseridos os custos fixos, nós passamos para os custos variáveis. E o que são os custos variáveis? Se os custos fixos ficam iguais ao longo da sua jornada do mês, ou seja, conforme você mais vende, você tem o mesmo custo, no caso do variável, não. Se você vender 1 unidade ou vender 2 unidades, você já vai alterar o seu custo variável. O que é o custo variável? É, por exemplo, taxa que você paga na maquininha, impostos que você tem, algum percentual de comissão. Tudo isso aqui você tem que encontrar um percentual do valor da venda que esse custo variável morde e cadastrar aqui. Então, o custo variável é um custo percentual? Sim. Se você está cadastrando no custo variável, ele é um custo percentual. Se você fez uma venda de 100, é sempre o mesmo percentual. Se você fez uma venda de 200, é sempre o mesmo percentual. O custo variável ele muda porque as vendas não são iguais. O seu faturamento muda, mas o percentual é o mesmo. E esse percentual você tem que inserir aqui. E se eu tiver um custo variável que muda, mas ele é em grana, ele não é em percentual? Então, por exemplo, no caso de você fazer um bolo, cara, em cada bolo que eu faço, eu tenho uma embalagem. Em cada camiseta que eu revendo, eu tenho uma sacola. Então, existe um custo extra que aumenta conforme eu vendo mais. Tudo bem. Nesse caso, como é em grana e não é em percentual, você vai somar no custo da sua mercadoria.
Então a camiseta, se te custou 58 para você comprar e a sacola te custou 2, então esse pacote custou 60. Você vai precificar em cima dos 60. Você volta aqui e não coloca mais 58, você coloca 60. E aí você vai fazer a precificação em cima disso. Ah, e o meu bolo tem uma embalagem. Tudo bem, você vem, cadastra a embalagem como material, seleciona depois a embalagem aqui, coloca uma quantidade e aí esse custo vai ser levado em conta lá na sua formação de preço dentro da nossa planilha de preço. Então tudo isso já é bem esquematizado aqui para você não se preocupar. Cadastrou custo fixo e variável? Muito bem, você já blindou perder a sua margem de lucro para custos que são, entre aspas, não tão visíveis. Eles só são visíveis depois, mas não é aquele custo de mercadoria que você está entregando para o cliente. Depois de cadastrar isso, nós vamos para a última etapa de cadastro, que fecha esse ciclo de cadastros de coisas que você vai cadastrar praticamente uma vez e depois só vai alterar valor quando mudar, que são os materiais. Então, se você estiver trabalhando com itens de revenda, você não precisa se preocupar com os materiais. Se você compra e vende alguma coisa, eu compro e vendo mouse, eu compro e vendo teclado, eu compro e vendo TV, eu compro e vendo camiseta, compro e vendo roupa, tudo isso, você não se preocupa com essa parte. Aqui é só para quem monta produtos. Então, poxa, eu trabalho com artesanal, eu trabalho com alimentos, eu trabalho com pizza, eu trabalho com torta, com bolo, tudo aquilo que eu falei, você vai ter que fazer o cadastro de materiais. Por quê? Esses materiais são aqueles que você vai utilizar lá na composição do seu produto, dentro da nossa planilha de preço, como eu já tinha te dito anteriormente. Então, cada linha desse cadastro de materiais é um produto que você vai utilizar, é um material que você vai utilizar para montar o seu produto. Aqui você vê que tem 3 linhas, mas se você quiser inserir mais materiais, é só vir na primeira linha não preenchida, ou seja, abaixo da última linha preenchida, coloca o nome, a quantidade de referência, o valor referência e você tem o seu material cadastrado. Só que o que significa quantidade de referência e valor referência? Dentro desse contexto aqui. Quando você vai comprar, por exemplo, o ovo, você vai comprar o ovo e aí você não acha, raramente você acha, em quantidade que você quer. Ah, eu cheguei lá e pedi 117 ovos. É pouco provável que isso aconteça. Você vai comprar de acordo com a medida padrão. Existe uma quantidade de referência que você já compra. Então essa quantidade de referência eu coloco aqui. Nesse caso eu coloquei 12. 12 o quê? 12 unidades. Depois quando você for utilizar isso aqui para montar o seu produto, ele vai te pedir uma quantidade que vai no seu produto. Você tem que inserir a mesma medida que você usou aqui. Nesse caso eu coloquei quantidades, lá eu vou inserir quantidades também. E quanto que eu paguei por essas 12 unidades? Eu paguei R$ 6,80 nesse meu exemplo. Então no caso, 12 unidades de ovo, 6,80. Farinha, coloquei 1.000. 1.000 o quê? 1.000 gramas. 1.000 gramas me custou 4,50. Então é esse jogo que você vai montar, bastante simples para você cadastrar os valores. Custo fixo, custo variável e materiais, você só preenche uma única vez e só volta a preencher quando tiver alteração importante de valores. Quando tiver uma variação pequenininha ali, não faz tanto sentido. Você pode vir e alterar, o seu preço não vai mudar tanto, você vai provavelmente manter o mesmo preço. Mas quando existir uma variação um pouco maior e você não alterar, você vai se complicar, porque essa mudança de custo vai sair do seu lucro, que é a última coisa que não pode acontecer. Então, por isso que é importante você ficar atento a esses custos e, eventualmente, tendo alguma alteração, você vem aqui e altera. Eu vou passar, então, para a parte de precificação da nossa planilha de preços. Como eu te disse, essa parte é importante porque ela evita que você perca para esses custos que podem parecer invisíveis. Eu vou começar com um preço de venda de custo desconhecido, que, como eu te disse, não é um item de revenda. Você não sabe ainda o custo, quanto te custou aquele bolo, por exemplo. Então, você vai ter que montar isso aqui antes. Como que funciona a precificação com custo desconhecido? É extremamente simples. Você vai selecionar aqui o nome do item, só vai aparecer itens que você cadastrou e na frente você coloca a quantidade. Por exemplo, o ovo. Nessa minha receita vão 5 ovos. A farinha vão 450 gramas e o fermento vão 65 gramas. Exemplos, tá? A planilha automaticamente já calcula qual que é o custo pontual daquele alimento nessa formação de preço e te diz, ó, o custo total aqui embaixo está dando 8,11. Aí você sabe que, nesse caso aqui, o custo da mercadoria vendida é de 8,11, que é justamente o que você já sabe no caso do item de revenda. Só que existe mais um detalhe que é importante. Geralmente quem vai fazer a precificação, ou melhor, vai formar um produto a partir de diversos materiais,
ela não faz 1 para 1. É muito difícil ela fazer, é óbvio que tem a possibilidade, né? Uma pizza, a pessoa vai inserir aqui para uma pizza, bem provável. Mas para quem faz bolo, por exemplo, é provável que ela faça, bolo de pote, por exemplo. Ela vai fazer uma receita que vai dar para, por exemplo, 10 bolinho de pote, 10 produtos. Então, você tem que vir aqui e informar, ó, quantas unidades esse lote produz. Esse lote produz 10 unidades. Então, são 10 produtos que vão sair a partir dessa receita única. E aí ele recalcula o seu custo e chega no custo unitário, ou seja, quanto te custa fazer cada uma daquelas unidades que você vai vender. Depois você insere a margem desejada e chega no seu preço de venda. O que é a margem desejada aqui? Eu coloquei 10%, vou mudar para 25%. O que é esse 25%? O que significa? Esse percentual significa que quando você fizer R$100 em vendas, vão te sobrar de lucro R$25. Tão simples quanto isso. Esqueça aquela margem de lucro. Me custou 20, eu vou colocar 100% em cima, vai para 40 o meu preço de venda. Não faça isso, não confunda as coisas, não olhe mais o seu negócio olhando o custo da mercadoria vendida, porque é o que eu te falei, tem muita coisa que é custo fixo e variável que tem que estar no seu preço. Quando você pensar em margem, pense na margem de lucro. 25%. Se eu vendi 100, eu sei que me sobra 25 de lucro. Ah, mas por quê? Não tem os outros custos? Sim, tem os outros custos, mas eu precifiquei de tal forma que o meu preço de venda ficou num lugar que quando eu vendo eu sei que vai me sobrar 25% de lucro. Aí vendi 1.000, 250. Vendi 2.000, 500. Então, você tendo uma margem de lucro e chegar no seu preço de venda por meio dessa margem de lucro faz com que você blinde o seu preço de venda e, sobretudo, o seu lucro. Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos o DRE do projeto, que é a mesma coisa que quando você está fazendo itens de revenda, DRE do projeto aqui. A única diferença é que, nesse caso do custo desconhecido, eu faço o individual, que é o produto que você vai vender, e o lote. Então, quando você vender as 10 unidades desse lote, a planilha de preço já te fala qual que é o seu resultado. E o que é esse DRE do projeto? É muito simples, você vai saber para onde está indo cada centavo do que você vendeu. Então vamos dar uma olhada nesse DRE do projeto considerando essa outra aba. Até agora eu tinha usado o custo desconhecido, mas para ficar um pouco mais palpável, vamos vir aqui no custo conhecido. A camiseta, lembra a camiseta que eu falei? Que você pagou 58, tinha R$2 da sacola, e nós chegamos em 60 como custo, eu vou precificar a 20% de margem. E a planilha fala que eu tenho que vender a R$ 96,89. Então vamos lá, vamos supor que você venda a R$ 96,89. O cliente foi lá, te pagou no cartão, provavelmente, né, porque a gente colocou maquininha, R$ 96,89. O que acontece aqui? Você perde 5% da maquininha e 4% dos impostos. 5% de R$ 96,89 é R$ 4,84 e 4% do valor da venda é R$ 3,88, que é o valor dos impostos. Então, quando você faz essa venda, embora você não esteja vendo diretamente, você só vai ver no fim do mês ou quando você fechar o seu mês, você, entre aspas, provisionou, entre aspas, reservou um valorzinho para pagar isso aqui. Então, olha só, o queira ou não, o seu negócio está te pagando isso. E o total desses dois custos é de 8,72, 9% do valor da sua venda, que tem que estar reservado para você pagar esse custo depois. Em custos fixos, você tem 8,80 do valor que você vendeu é para custo fixo. Mas por quê? Porque olha só, 8,80 é 9,1% do valor da venda. 9,1 é o valor do seu custo fixo que você tinha informado em relação ao seu faturamento mensal, 9,1%. Então, nessa venda aqui, você guarda 8,80, que é 9,1% da venda. Depois você faz outra venda, você guarda 9,1%. Faz outra, guarda 9,1%. No fim do mês, você vai atingir aquele seu faturamento mensal que você tinha colocado e, ao guardar um pouquinho em cada venda, você vai ter, entre aspas, provisionado ou reservado, conforme eu tinha te falado, esse mesmo valor total dos custos fixos, evitando que você perca do seu lucro para ter que pagar isso. O custo do produto, como nós falamos, é 60, que é a camiseta mais a sacola, e no final o total de custos, somando variáveis, fixos e custo de produto, está dando 77,52. Se você vende a 96,89 e o total de custos era esse que eu te falei, vai te sobrar 19,38. Se você fizer aí na calculadora, 19,38, ó, eu vou abrir a calculadora, 19,38 dividido por 96,89,
dá 20%, né? Eu posso fazer isso aqui vezes 100, dá 20%, que é justamente o que você tinha colocado como a sua meta de margem de lucro. Conforme você muda a margem de lucro aqui, ó, vai mudando o preço de venda para que sempre te sobre aquela quantidade exata de margem de lucro que você tinha modelado. Tudo isso aqui que eu te falei é sim uma matemática pesada, é sim um Excel pesado, mas que para você está nessa planilha simples. Só tem que preencher duas informações aqui. De forma muito simples, a planilha de preços calcula para você. Ah, mas eu tenho muitos produtos. Não é só a camiseta. Eu tenho muitos, eu preciso precificar em massa. Não tem problema. Vem aqui na tabela de precificação, insere o nome do produto, camiseta, valor de custo 60, margem de 22%. Tudo aquilo que nós vimos lá, ó, valor de venda, para onde vai cada um dos custos, está tudo aqui. Valor de venda, custo fixo, variável, quanto sobra de margem, está tudo aqui. Aí eu tenho também um boné. O boné me custou R$ 35,40, eu quero ganhar 26% de margem de lucro. Tem que vender ele a 63. Então, você pode cadastrar todos os itens aqui e já ter a sua precificação de forma imediata. Ah, mas a camiseta não estou conseguindo mais comprar por 60. O fornecedor aumentou, foi para 65. Quando era 60, o preço de venda era 100. Com 65, 108. Você corrige o seu também. Tá vendo por que é importante você ter a planilha? Porque olha só, o fornecedor aumentou R$ 5,00, de 60 para 65. E o seu preço de venda vai de 100 para 108, não aumenta 5. Se você aumenta só 5, você vai perder na sua margem de lucro. Você vai estar pagando esse aumento para o seu cliente, sendo que o fornecedor acabou aumentando para você. Então, esse tipo de coisa você só percebe quando você tem uma planilha de preços completa como essa aqui. Como eu te disse, essa planilha de precificação, a nossa planilha de preços está bem completa e está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Você pode ter ao seu lado uma planilha que vai te trazer bastante segurança e inteligência na sua precificação por um preço bastante em conta. Não perca essa oportunidade e adquira já esse material para te ajudar e trazer bastante solidez para o seu negócio. Nós nos vemos por aí e até mais.